Como vencer o medo e me tornar consistente no mercado financeiro. Sou Douglas Niemeyer, sou investidor trader e ajudo outros traders a ser mais lucrativos e consistentes com a ajuda de robôs de investimento. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Olha só, muita gente me fala, Douglas, eu tenho medo de operar o mercado, por isso que eu não sou consistente. Será mesmo que é por isso? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Primeira coisa, a gente vai ter que entender o que é o medo. Medo nada mais é do que um sentimento que nós humanos temos quando nós nos encontramos numa situação de perigo. Tá? Então, eu estou numa floresta e eu escuto um barulho, eu escuto ali um quebrar de galhos ali, eu estou sozinho na floresta, está escurecendo. O meu organismo ele fica num estado de alerta. Tem alguma coisa que pode estar ali, tem algum animal ali que pode me fazer mal, pode me atacar, então eu vou ficar ali no estado de alerta. Esse é um cenário, né? Eu estou em um real perigo, né? Pode ser, sei lá, se você está lá no Canadá, por exemplo, pode ser um urso, tal, alguma coisa assim, ou se você está lá na floresta amazônica, ela pode ser de repente uma onça, algum animal perigoso, tá? Imagina esse cenário. Isso é uma razão possível de você ter medo, né? E uma coisa palpável. Agora, quando você olha para o mercado financeiro, você fica com medo de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Só que, o que acontece? No mercado financeiro, a única forma de você fazer dinheiro é você colocar dinheiro na mesa. Então, como que funciona isso? Né? Ou seja, eu vou entrar numa operação, seja ela qual for o mercado que você vai operar, qual for o ativo, isso não vem ao caso nesse momento. O que acontece é, quando você vai buscar uma operação de, sei lá, R$100 de lucro, por exemplo, você vai estar correndo ali um determinado risco, seja ele 10, 20 ou 30 reais ou 50 reais, não importa. Sempre a operação ela pode ir para o lucro ou ir para o prejuízo. E quando você entende que isso é algo que faz sentido e que é assim que funciona o mercado financeiro, né, operações em específico, você fica tranquilo, porque, pronto, eu estou sabendo que existe um risco de eu perder uma operação. Então, mesmo que você tenha um modelo operacional, né, um sistema que te dá uma taxa de acerto de 70%, 80%, em algumas operações você vai perder dinheiro. Então, isso precisa ficar muito claro para você entender o que pode estar causando esse medo. Então, o medo de perder dinheiro no mercado financeiro ele tem uma relação muito mais com qual a forma como você está alocando o seu capital, ali, alocando o seu dinheiro. Então, vamos pensar. Se você tem um modelo operacional que tem ali uma expectativa matemática positiva, ou seja, que quando você ganha R$2, quando você perde R$1, por exemplo, ele tem uma taxa de acerto de, sei lá, 45%, 50%. Então, você sabe que estatisticamente falando, você, ao entrar em uma operação dentro do modelo, ou seja, você vai comprar quando o mercado fizer determinada movimentação, ou quando o preço fizer determinada movimentação, você vai tomar uma posição de compra ou uma posição de venda, e aí você vai definir ali o seu alvo, definir ali a sua saída e definir o seu risco. Uma vez que você consegue ter um modelo operacional que te dá a transparência e te dá uma probabilidade estatística, um número estatístico para você conseguir fazer dinheiro, né? Isso naturalmente não deveria gerar medo em você. Por quê? Quando você está ciente dos números do seu modelo operacional, você não tem o que correr, você não tem o que ficar com medo. Por quê? Quando você entrou na operação, você já aceitou o risco. Você já sabe que você tem uma probabilidade X, Y de acertar ou de errar essa operação. Então, vamos pensar o seguinte, quando você está com medo, o que está gerando esse medo? É a falta de um modelo operacional? É a entrada em locais que não são locais onde você deveria estar tomando posição? Está tomando uma posição com um capital muito maior do que aquele capital que você está disposto a perder? O que está causando medo? Você tem que ter a condição de entender isso. Por quê? Se você está, por exemplo, operando maior do que você gostaria, né? Então se você tem lá um capital de R$10.000, por exemplo, e você vai alocar na operação ali R$5.000, tá? Do seu capital.
E se esses 5 mil reais, você perder esses 5 mil reais, você está perdendo 50% do seu capital. Como que você se comporta nesse cenário? Você está com medo de operar dessa forma? Se você tiver com medo de operar dessa forma, provavelmente é porque você está arriscando muito mais capital do que você estaria disposto a perder. Então, nesse cenário, por exemplo, se você colocar, você tem 10 mil reais, se você colocar em uma operação R$ 1.000 e você perder esses R$ 1.000 nessa operação, se representaria apenas 10% do seu capital, provavelmente você estaria muito mais tranquilo. Tá? Esse é um cenário. Agora, se você, por exemplo, não tem um bom modelo operacional, se você não sabe exatamente quais são os pontos de entrada, você não tem os números estatísticos muito bem definidos ali do seu modelo operacional, aí é um outro problema. Por quê? Que é pior, na minha opinião, inclusive. Porque aí isso vai te afastar da consistência, a gente já vai falar sobre isso. Quando você não tem claro no gráfico ali o modelo que você vai usar para tomar suas posições, se você simplesmente vai comprar porque você acha que vai subir, aí é um problema maior ainda. Tá? Então, aí você começa a não ter onde colocar o seu stop. Né? Ou seja, eu entrei numa operação aqui, eu comprei uma ação, eu comprei um ativo qualquer aqui a R$ 10 e ele começou a cair, ele começou a ir contra e eu não sei quando sair dessa operação, porque eu achei que ele ia subir, eu supus que ele iria subir, então ele começa a cair, eu começo a ficar com medo, eu começo a ficar desesperado, ai meu Deus do céu, esse negócio não vai parar de cair, para onde que o mercado vai? Não pode operar dessa forma. Por quê? Se você estiver operando dessa forma, você vai se afastar cada vez mais da consistência. O que é a consistência? Nada mais é do que você ter um bom modelo operacional que você executa ele à risca constantemente, ou seja, consistentemente. E aí sim, esse modelo, sendo um modelo que tem uma expectativa matemática positiva, não há espaço para você ter medo e não há espaço para você ter dúvida, não há espaço para você ter nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de sentimento humano ali, né? Sentimento de medo, ansiedade, ganância, porque você tem tudo dentro de uma estatística que te dá condições de você se tornar lucrativo. Então, vamos pensar o seguinte, o que é o motivo principal que está te deixando com medo? É a falta de estratégia? É a falta de ter um bom modelo operacional ali para ser executado? Ou você está operando pesado demais e você precisa contar com a sorte para aquela operação dar certo? Isso acaba com você, né? Isso acaba com qualquer emocional, né? Mesmo pessoas mais experientes, se tomam posições com capital maior do que elas poderiam, né, estão alavancando demais, isso pode, sem dúvida nenhuma, deixar você muito mais assustado, muito mais medroso. Quem gosta de estar colocando capital em risco muito além do que gostaria de perder? Ninguém, nem mesmo eu, nem mesmo o trader que já tem aí mais de 10, 15 anos de experiência. Então, não faça isso. Pense sempre que você tem que entrar num modelo que tem ali expectativa matemática positiva, defina esse modelo e coloca esse modelo para operar para você, tá? Para você ser consistente, é isso que precisa acontecer. Você precisa ter esse bom modelo, você precisa naturalmente que esse modelo seja executado de forma consistente. Por quê? O que é a consistência? Nada mais é do que você ter ali as regras para entrar e sair do mercado, com o capital que você vai alocar em cada uma das operações, e isso ser executado consistentemente. A consistência, ela vem justamente da repetição de um modelo operacional que tem expectativa matemática positiva. Então, assim, Douglas, mas como assim? Olha, quando eu comecei a operar, eu não tinha regras claras como eu tenho hoje, né? Então, não sei em que nível de trader você está hoje, não sei quanto tempo você já opera, se você já tem um modelo consistente, se você já desenvolveu, se você usa um modelo de outra pessoa, mas a importância de você ter um modelo operacional é crucial para você se tornar um trader lucrativo. Se você não tem esse modelo, você precisa correr atrás desse modelo primeiro. Essa é a coisa mais importante que você pode fazer. Não adianta nada você apertar botão, comprar, vender, sem que você saiba exatamente o porquê você está fazendo isso. Então, pense sobre isso. Se o medo que está te travando de ser consistente é realmente uma questão relacionada a você não está conseguindo alocar corretamente o capital, você não tem um modelo operacional, e aí sim
você consegue ter uma visão muito mais clara do que pode estar tirando a sua consistência, porque muitas vezes o medo é só uma das coisas, né? O medo ele está relacionado muitas vezes com a falta de estratégia, e a falta de estratégia é o que vai fazer você simplesmente patinar e patinar e patinar. Então, quando eu operava de forma manual, né, operando de forma manual lá atrás, eu simplesmente, muitas vezes, eu tomava decisões no calor da hora ali. E isso, gente, sai do seu modelo operacional, porque quando você vê o mercado fazendo movimentações ali que você não esperava, porque a gente muitas vezes, quando olha o gráfico ali, mercado aberto, mercado funcionando, você tende a tomar decisões baseadas nas suas emoções, e aí foge completamente do seu modelo operacional. A gente é humano, a gente erra, a gente é influenciado pelo calor da hora. Então, para que você seja consistente, você precisa inevitavelmente que o seu modelo operacional esteja dentro de uma execução perfeita. Douglas, como assim execução perfeita? É aí que entra você ter um modelo que ele é executado de forma automática, usando tecnologia. Você pode simplesmente, hoje, você tem inúmeras ferramentas no mercado que você consegue automatizar a sua estratégia. E tendo a estratégia sendo executada de forma automática, você já não consegue, você já não deixa interferir nenhum fator como medo, ansiedade, ganância. Você simplesmente tem isso tudo dentro da ferramenta e a ferramenta vai ali executar isso para você. Então, vamos entender aqui que a consistência ela é nada mais, nada menos do que o resultado de um modelo operacional sendo executado. Então, pensa sobre isso. Quando eu comecei a fazer as minhas operações de forma automatizada, eu resolvi muitos dos problemas relacionados com a parte emocional. Por quê? Quando você está ali vendo o mercado andando, simplesmente você não consegue seguir aquele modelo porque você fica influenciado pelos seus sentimentos. E aí entram todos os sentimentos que a gente fica, que o nosso cérebro manda para a gente. E aí a gente vai lá e aperta onde não tem que apertar, compra ou vende e faz um monte de presepada. Então, pensa sobre isso, porque a consistência ela tem muito mais a ver com a condição de você gerar dinheiro, executando o modelo que você tem ali mapeado todos os pontos positivos, pontos negativos desse modelo, e naturalmente que seja um modelo que gera lucro, né? Porque senão você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir ser lucrativo no mercado. Então, pensa sobre esses pontos, porque eu tenho certeza que se você tiver clareza em relação ao que está ocasionando você ter medo do mercado, medo de operar, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver isso de uma forma muito mais interessante. E aí sim, naturalmente, você vai conseguir ter consistência para você se tornar um trader lucrativo. Tá bom? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque ajuda demais aqui o canal a ter mais audiência, mais conteúdos a gente consegue produzir e também consegue ajudar muito mais pessoas, tá bom? Um beijo e até a próxima.